Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Comentário do Evangelho com Euda Mendes, de Teresina, Piauí. Querido irmão, querida irmã, creio que você deve se lembrar das etapas da sua vida. Você foi um bebezinho, cresceu, criança, adolescente e agora você deve estar numa fase adulta. E claro que você cresceu fisicamente em cada etapa da sua vida. Pois veja bem, é vontade de Deus que você cresça. E quando você crescer, não é você que vai aparecer. É Jesus que vai aparecer através da sua vida. Mas não é o crescimento físico, é o crescimento espiritual. Este crescimento espiritual é exatamente um processo de amadurecimento. E isto acontece ao longo da nossa vida com Jesus, ou seja, é um aprofundamento no meu relacionamento com Jesus. E claro que você já entendeu que crescer fisicamente é diferente totalmente de crescer espiritualmente. Primeiro porque fisicamente chega um tempo em que nós paramos de crescer. Mas espiritualmente não existe parada. É interessante, existe retrocesso. Eu não posso ter uma vida espiritual parada. Se eu não estiver crescendo nesta vida, então eu estou retrocedendo. Por quê? Porque crescer espiritualmente é crescer na vida nova que nós temos em Jesus. E se eu não cresço nesta vida nova, então eu estou retornando à vida velha. Compreendeu? E é vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu e você cresçamos espiritualmente. E como eu já disse, é um processo por toda a vida. Veja bem, quando começa esse crescimento? Quando nós acolhemos a palavra, semente da graça de Deus, a palavra da vida que adentra no nosso coração e nos provoca a ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Quando nós somos impactados pelo poder da palavra, nós começamos a dar os primeiros passos, que não são fáceis, mas nós perseveramos, continuamos.
E na medida em que perseveramos, nós iremos enraizar esta nossa espiritualidade. E aí então começamos a ficar mais fortes espirituais. E como é que nós ficamos fortes? Com as provações, com os problemas, com as dificuldades. Não é fácil ser cristão. Não é fácil crescer espiritualmente. Mas esta é a vontade de Deus, por isso ela é possível. E como crescer? Eu tenho sempre falado deste item na nossa vida espiritual. A nossa vontade. É preciso que eu queira encontrar Deus. É preciso que eu queira deixar que Deus me encontre. E veja bem, na medida em que eu vou ficando forte neste crescimento espiritual, nesse relacionamento com Jesus, eu também chegarei a dar frutos. E desses frutos brotarão sementes. E começa a minha vida, então, ser instrumento de vida nova para outras pessoas. Além da nossa vontade, nós precisamos do Espírito Santo. E aonde está o Espírito Santo? Está em mim, está em você. O Espírito Santo é que nos dá ânimo, é o dínamo, o motor da nossa vida espiritual. E Ele aguarda que a gente converse com Ele, que a gente diga para Ele aonde nós queremos chegar. Veja que eu preciso da minha vontade, eu preciso do Espírito Santo, e o que me faz ficar forte, o que me alimenta neste crescimento espiritual, a palavra de Deus, a vida sacramental e, por excelência, a Eucaristia. É isso que Jesus fala hoje no Evangelho. Eu sou o pão da vida. Eucaristia alimenta o nosso ser para crescer espiritualmente. Eucaristia. Um outro ponto deste crescimento espiritual, de um amadurecimento espiritual, é porque nós passamos a nos comprometer com a evangelização. Nós queremos também anunciar, nós queremos também falar de Jesus para as outras pessoas, dizer o quanto Jesus é bom e o quanto a nossa vida é maravilhosa com Jesus. E nos comprometemos. E depois deste compromisso também, ou dentro deste compromisso, eu também adquiro uma vida fraterna, porque eu não cresço sozinha. Eu cresço com os outros, com os meus irmãos que também estão neste caminho de crescimento. É esta a vontade do Senhor hoje. Continuamos falando do pão da vida. Veja que Jesus, inclusive, nos lembra hoje no Evangelho que os nossos pais, os patriarcas, eles comeram o maná no deserto, mas morreram. Não só no sentido biológico, mas eles pecaram e morreram também no pecado. Não todos, mas morreram. E aqui Jesus diz que quem se alimenta dele, que ele que realmente é o pão descido do céu, não o maná, mas é o pão descido do céu que nos dá vida eterna. Ou seja, meu irmão e minha irmã, quanto mais eu me alimento de Jesus na Eucaristia, tanto mais o pecado não tem mais autoridade, não tem mais poder de me dominar. Por isso é preciso prestar atenção na nossa vida cristã, porque se eu vivo participando da minha igreja, participando da Santa Missa,
alimentando-me do corpo e do sangue de Jesus e continuo nos mesmos pecados, então está tudo errado. Tem que parar para fazer uma avaliação e verificar que a nossa vida cristã não é uma vida parada, não é uma vida monótona, não é uma vida sem graça. A vida cristã é uma vida dinâmica, é uma vida crescente. Nós crescemos e quanto mais crescemos espiritualmente, mais desaparecemos. E Jesus aparece mais. Mais desaparece o que é nosso, o que é nossa vontade, o que é nosso querer. E aparece Deus através da nossa vida. E, como eu disse antes, o motor desta vida é o Espírito Santo. Peçamos ao Espírito Santo que se mova no nosso coração, que dê-nos esta vida nova, que venha nos transformar a cada dia para sermos cristãos que cresce sempre na graça de Deus. Vinde, Espírito Santo. Amém. Ó, vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso orgulho, nosso inimigo repeli, e concedei-nos nossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém.